Questão número 1, aqui ó, analista jurídico, já trouxe até uma questão de analista para vocês, tá? Prefeitura de Betim, Minas Gerais, ano de 2020. Assertiva A, pessoal, a dignidade da pessoa humana e a independência nacional são princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Pessoal, a assertiva A está errada porque a dignidade da pessoa humana, tá? Ela não é um princípio que rege a República Federativa do Brasil no que diz respeito às relações internacionais. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana, na verdade, é um fundamento da Constituição Federal, ok? Ela não é princípio que rege as relações internacionais, mas ela é um fundamento, tá? Então, por isso que a nossa assertiva A está errada. Entretanto, essa parte aqui, ó, independência nacional, esta sim, esta, gente, é de fato, tá? De fato, um princípio que rege a República Federativa do Brasil no que diz respeito às relações internacionais, ok? Então, o erro da nossa assertiva A é a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque ela não é princípio que rege as relações internacionais, mas ela é fundamento da nossa Constituição Federal. Eu vou trazer para vocês um mnemônico que talvez vocês já conheçam, mas para quem não conhece, vai aprender, vai decorar, porque isso cai muito, que é o So Se Di Va Plu. E o So Se Di Va Plu, o Di do So Se Di Va Plu, é exatamente a dignidade da pessoa humana. Mas mais pra frente eu vou trazer para vocês, tá? Na verdade, quando a gente finalizar a correção dessa questão, eu vou trazer 2 mnemônicos pra gente aprender, pra gente decorar e pra gente não errar nenhuma questão relacionada a fundamento, principalmente a fundamento da nossa Constituição Federal, ok? Assertiva B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 2 anos da data de sua vigência. Pessoal, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o nosso examinador ele vai simplesmente trocar palavras nas nossas questões, nas nossas assertivas? E é isso que ele fez. Por quê? Porque a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano. 1 ano. Um ano. Esse é o erro da nossa questão, tá? É 1 ano. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Então, assim, tu vais estudar a lei seca, tá? E preferencialmente tu vai fazer isso com um vade-mecum, com um papel impresso, no mínimo um papel impresso. Pode ser até a Constituição impressa da internet, mas o ideal é um vade-mecum. Não estuda pelo site do Planalto, tá? Por quê? Porque quando tu chegar nesse dispositivo aqui, tu vai taxar, tu vai sublinhar um ano, ok? Tu vai taxar, sublinhar para tu lembrar que é 1 ano. Quando tu taxa, tu sublinha, fica mais fácil de tu lembrar, de tu decorar, de tu aprender, ok? Então, quando tu passar mais de uma vez por esse artigo, que tu vai reler ele várias vezes, tu vai te chamar a atenção aquele prazo ali. E é justamente esse tipo de coisa que o nosso examinador vai trocar na prova. Como eu disse para vocês, ele trocou 1 ano por 2 anos. Então, é por isso que a nossa assertiva B está errada, ok? Assertiva C, pessoal. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político constituem fundamentos da República Federativa do Brasil. E aqui, pessoal, está o nosso gabarito, ok? Assertiva C está certa. Por quê? Porque os fundamentos da República Federativa do Brasil, os fundamentos da nossa Constituição, também são conhecidos como mnemônico So Se Di Va Plu. E eu vou trazer para vocês, na sequência aqui da correção, o que significa cada uma dessas letrinhas aí nesse mnemônico, ok? Então já saiba que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político constituem fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas olha só, eu até já vou pular lá para baixo e vou trazer para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mnemônico Fundamentos da República Federativa do Brasil.
Sociediva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. E o que a nossa questão pediu, pessoal? Vamos voltar lá para ela. O que a nossa questão pediu? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O que o Sociediva Plu traz para a gente aqui? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, tá? Finalzinho do Sociediva Plu. Tu tem que decorar isso aqui, tá? Tu tem que decorar para não errar nenhuma questão de fundamentos da República Federativa do Brasil. Sociediva Plu. Tu decorando isso aqui, tá? Tu decorando isso aqui, tu vai acertar 90% das questões. Te garanto que tu vai acertar 90% das questões relacionado a princípios da República Federativa do Brasil. Aliás, dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ok? Então, Sociediva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, ok? Assertiva D, pessoal. São bens da União, entre outros, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e os recursos minerais, exceto subsolo. Bom, a gente já sabe que se o nosso gabarito é C, a assertiva D, ela está errada, tá? E por que ela está errada, pessoal? Porque exceto o subsolo. E o que está escrito na nossa Constituição Federal, tá? Isso aqui, essa assertiva, pessoal, na verdade, ela não é uma assertiva relacionada a princípios fundamentais, tá? Ela está relacionada à organização do Estado, porque isso aqui são bens da União, que é uma matéria que está dentro de organização do Estado. E o que essa matéria diz lá dentro de organização do Estado? Ela diz o seguinte: são bens da União, entre outros, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Inclusive do subsolo. O que eu disse para vocês que o examinador vai fazer? Ele vai trocar a palavra. Ele vai trocar um por dois. Ele vai trocar inclusive por exceto. E foi o que ele fez aqui. É inclusive, tá? Inclusive os do subsolo, ok? Eis o erro da assertiva D, tá certo? E é isso, repetindo, é isso que o examinador vai fazer durante as 20 questões que eu vou trazer para vocês. Ele vai trocar palavras para te tentar levar a erro. E se tu ler a Constituição Federal várias e várias vezes, até praticamente quase decorar o texto da lei, eu não digo decorar, saber, obviamente, cada um, o que diz o artigo 1º, o artigo 2º, mas é tu ler, bater o olho e saber, olha, mas aqui tá estranho. Esse exceto do subsolo, tá estranho isso aqui. Ah, esse 1 ano que tá aqui na assertiva B tá estranho, não me lembro de ser 1 ano, aliás, de ser 2 anos. Eu acho que é 1 ano. E é assim que funciona o estudo de lei seca. É tu bater o olho na tua prova, naquela assertiva, e estranhar aquele texto que tá ali, aquela palavra que tá ali, aquele prazo que tá ali. Entendeu? É assim que funciona. Porque de tanto tu ler várias vezes a letra da lei, tu vai bater o olho na prova e vai dizer, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é 2 anos, isso aqui é 1 ano, isso aqui não é exceto, isso aqui é inclusive, isso aqui não é por maioria relativa, é por maioria absoluta, isso aqui não é competência do Congresso, isso aqui é competência só do Senado, entendeu? Isso aqui não é bem da União, isso aqui é bem dos estados. É assim que funciona o estudo da lei seca, ok? Vamos lá para nossa assertiva. Vou apagar aqui, tá? Para a gente conseguir escrever melhor. Vamos lá. Vamos para a nossa assertiva D. Desculpe, pessoal. E. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, desde que com a devida autorização dos órgãos públicos. Pessoal, qual o erro? Desde que com a devida autorização dos órgãos públicos. Por quê? Porque, na verdade, a autorização dos órgãos públicos, ela é uma exceção, tá? A regra é que é possível que o particular exerça toda e qualquer atividade econômica. Mas algumas atividades econômicas, o legislador, ele exigiu que para que o particular possa praticar aquela
aquela função, aquele exercício, aquela atividade econômica, se tenha uma autorização do poder público. Mas isso é em caso excepcional. Exemplo, maior clássico de exemplo a vocês é a OAB. Para seres advogado, tu tem que ter uma autorização estatal, que nada mais é do que a prova da OAB e depois uma carteirinha da OAB, que tu vai ter que pagar uma anuidade para a OAB. Por quê? Porque é uma atividade em que o legislador exigiu uma autorização para que o particular pudesse exercê-la. Assim como a medicina. Para ser médico, tu tem que fazer medicina, tu tem que fazer uma residência, tu tem que passar numa prova, tu tem que pagar a tua unidade para o conselho de medicina. Então, nesses casos, tá? Nesses casos, o Estado exige da gente, tá? Uma autorização para que a gente possa exercer essa atividade. Por exemplo, para eu dar essa aula aqui para vocês, não é necessário nenhum tipo de atividade do Estado, tá? A não ser, obviamente, o alvará do curso de superação e tudo mais, mas não exige que eu tenha que ter prestado alguma prova para vir dar aula aqui e tudo mais, não, tá? Por quê? Porque a regra é que o particular possa exercer todo e qualquer tipo de atividade econômica, desde que esse tipo de atividade econômica não seja regulada pelo Estado, desde que o Estado não exija uma autorização para isso, ok? E isso aqui é conhecido como norma de eficácia plena contida, pessoal. É norma de eficácia contida, tá? Ou seja, não é norma de eficácia nem plena nem limitada. É plena, é norma de eficácia contida, tá? Então, essa é a nossa questão de número 1. Gabarito, letra C. E aqui eu trouxe os fundamentos para vocês de cada uma das questões, tá? Assertiva A, vamos retomar aqui. A dignidade da pessoa humana e a independência nacional são princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Errado, pois a dignidade da pessoa humana, eu botei humano aqui, ó, é humana, pessoal, tá? É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A independência nacional, essa sim é um princípio da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, conforme o artigo 4º, inciso 1º. Olha aqui, ó, pessoal, vou trazer a letra da lei. Olha o Sociediva Plu aqui, ó. Olha o Sociediva Plu aqui. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político, tá? Fundamentos, ok? A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios, constituindo o Estado Democrático, tem como fundamentos, ó, fundamentos Sociediva Plu, ok? Enquanto que a República Federativa do Brasil, aqui no artigo 4º, rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aqui estão os princípios relacionados às relações internacionais, ok? Então, veja essa diferença. Enquanto que a dignidade da pessoa humana, esta sim é um fundamento da República Federativa do Brasil, a independência nacional é um princípio das relações internacionais. Assertiva B. Por que ela está errada, pessoal? Porque é justamente aqui nos 2 anos, ó. 2 anos. O que diz o artigo 16 da Constituição Federal, pessoal? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência, ok? A assertiva C está correta, conforme o inciso 4º e conforme eu já expliquei para vocês. A assertiva D está errada porque, pois o subsolo também é bem da União, conforme o artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal. Então, o erro da nossa questão é aquela partezinha final aqui. A assertiva E é assegurado a todos, acabei de explicar para vocês. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, desde que com a devida autorização dos órgãos públicos. Errada, pois o artigo 17, parágrafo único da Constituição Federal menciona. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, tá? Isso aqui o que é, pessoal?
norma de eficácia contida, tá? Norma de eficácia contida. Então, se a tua prova te questionar se isso aqui é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada, é uma norma de eficácia contida, ok? Então, assim, eu não vou entrar no mérito do que é uma norma de eficácia plena, contida e limitada, porque isso aqui acho que nem é assunto da nossa prova, nem é matéria da nossa prova, tá? Só estou trazendo para vocês aí como um conteúdo a mais, ok? Mas é uma norma de eficácia contida, tá bom?